Olá, a paz do Senhor Jesus. O título do nosso vídeo de hoje é Imitadores de Deus. Acompanhe comigo aquilo que o Espírito Santo de Deus tem para falar ao seu coração. Eu já quero iniciar esse vídeo compartilhando com vocês a palavra, que é o texto base do nosso vídeo de hoje, que se encontra no Evangelho de Jesus, conforme escreveu Mateus, capítulo de número 5, versículo de número 48. Nos diz assim: Sede vós, pois, perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. E aí eu já começo com a seguinte pergunta: será que tem como sermos perfeitos? Responde aí da sua casa, se tem como sermos perfeitos. E a resposta para isso é não. Não tem como sermos perfeitos. E por que Jesus, ele nos manda ser perfeito, se não tem como nós sermos perfeitos? O interessante é que se não tem como sermos perfeitos, então por que buscaríamos então essa perfeição? Essa perfeição de Deus. Ou, se não tem como sermos perfeitos, então não buscaríamos ser perfeitos. Seria essa a resposta? Deixarmos de buscar a perfeição que está em Deus? E a resposta é jamais. Assim como Paulo, ele fala em sua carta aos Romanos, quando ele fala sobre a graça e a lei. Se na lei o pecado, ele se destacou, e vem a graça para suprir, vamos dizer assim, esse pecado, deixaria eu, então, por causa da graça, viveria no pecado? Ele vai dizer jamais. Assim como o Espírito Santo me conduziu a essa palavra. Se não tem como sermos perfeitos, então deixaríamos de buscar a perfeição? Jamais. E aí, então, eu fui perguntar para o Espírito Santo. Então, por que devemos, então, buscar essa perfeição? E aí o Espírito Santo disse ao meu coração: quem é que habita dentro de vocês? O Espírito Santo. O Espírito Santo habita dentro de nós. E ele é quem? O Espírito Santo é Deus. A essência de Deus. Ele é o próprio Deus, ou seja, ele é perfeito. Então, dentro de mim, há aquele que me conduz a ser como ele é, a buscar essa perfeição. Essa força motriz que me impulsiona a buscar essa perfeição. É ele, o próprio Deus, que está dentro de mim, que me impulsiona. Ou seja, eu sei que não tem como eu atingir a perfeição nessa terra, porque todos nós somos pecadores. Paulo diz: o bem que quero fazer, esse não faço, mas o mal que não quero, esse sim eu faço. Porque é uma luta interna entre carne e espírito. Então, o que há dentro de mim que me impulsiona a fazer a vontade da carne é o pecado. Mas há algo também dentro de mim, o próprio Deus, na pessoa do Espírito Santo, que me impulsiona a fazer o bem, a ser como ele é, a ser perfeito. Então, por isso que eu e você devemos buscar ser perfeitos, porque há algo dentro de nós que é perfeito, que é o Espírito Santo de Deus, e ele vai nos impulsionar para buscar essa perfeição que é ser a imagem de Deus. Só ele pode nos conduzir a essa perfeição. E não seremos mais nessa terra, mas sim, temos a certeza que quando esse corpo corruptível se transformar num corpo incorruptível de glória, nós seremos sim perfeitos, seremos como ele é. E aí, por que eu escolhi esse versículo 48 para iniciar esse vídeo? Sede vós, pois, perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Aqui, para a gente se localizar, a gente está acompanhando o ensino do nosso bom mestre. Começamos, então, com o seu ministério, pelo início na Galileia. Já estamos, então, dentro do ensino do Sermão do Monte, onde eu falei, em alguns vídeos, que aqui Jesus traz os princípios, os pilares do seu reino, os pilares do reino de Deus. Já falamos sobre as bem-aventuranças, falamos sobre ser o sal da terra e a luz do mundo. Falamos também sobre que Jesus Cristo veio para cumprir a lei, ou seja, Jesus Cristo veio para cumprir o Antigo Testamento. E aqui, nesse segmento do ensino do Sermão do Monte, nós temos nesse versículo um resumo de tudo que Jesus Cristo ensina nessa parte do Sermão do Monte. Ele falou sobre o homicídio, falou sobre o adultério, sobre o divórcio, falou sobre os juramentos, falou sobre a vingança e falou sobre o amor aos inimigos. E todo esse ensino de Jesus, ele conduz a um ponto específico, ao clímax dessa parte do Sermão do Monte, que é ser perfeito como Deus é perfeito. Jesus Cristo, ele vai ensinar para aquele povo e para nós que a essência dos mandamentos de Deus está em transformar o interior do homem. Não que começa pelo externo para melhorar o interno, ou mostrar algo externo, sendo que o interno não está transformado, não está mudado. Mas é o contrário. Esse ensino vem para nos transformar internamente, para que possamos nascer de novo. E, consequentemente, há um resultado natural desse exterior, demonstrando, sendo resultado dessa transformação interna. Diferentemente dos fariseus, dos saduceus, dos legalistas, que queriam mostrar apenas para o homem
que eles cumpriam aqueles diversos preceitos, que Jesus vai chamar de preceitos do homem. Porque não era o mandamento de Deus, mas era, vamos dizer, os comentários dos rabinos em cima da lei de Deus. Então eram diversos preceitos de homens. Mas a essência verdadeira que Deus tinha dado ali ao transmitir a lei do Senhor ao seu povo, eles não cumpriam. E é isso que Jesus Cristo vem para trazer. Essa nova interpretação, ou melhor, a verdadeira interpretação da lei de Deus. E ele começa falando assim, sobre o homicídio. Ouvistes que foi dito aos antigos. Olha o que ele fala. Ele fala que os antigos disseram. Ele não está dizendo assim como ele disse para Satanás quando foi tentado no deserto. Assim diz a palavra do Senhor. A palavra do Senhor diz. Não. Ele diz o que foi dito pelos antigos. Ele está trazendo para o povo judeu que esse ensino que Jesus Cristo vai trazer, essa verdadeira interpretação, foi passado pelos rabinos. Não era verdadeiramente a essência do que Deus tinha ensinado ou que eles queriam, que Deus queria que eles seguissem, o povo judeu. Ele vai dizer: ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar estará sujeito ao julgamento. Isso faz parte dos 10 mandamentos. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se irá contra o seu irmão estará sujeito ao julgamento, e qualquer que disser ao seu irmão tolo será levado ao tribunal. Mas quem disser louco estará sujeito ao fogo do inferno. Então, o que Jesus está trazendo aquele povo era um ensino da transformação interior. Jesus Cristo, observa que ele vai na raiz do problema, porque é no interior do homem que começa todo o desejo mal. Ele vai dizer, ensinando mais à frente, como nós vamos ver algum dia aqui nesta série, que Jesus ele vai ensinar que o que contamina não é o que entra no homem, mas o que sai, porque do coração, do interior do homem provém todas coisas ruins, pensamentos maus, adultérios, ganância, tudo está no interior do homem. Então Jesus Cristo ele vai na raiz do problema. O que os rabinos, o povo judeu ensinava, os mestres da lei, é que se você só não podia fazer o ato, ou seja, o matar, mas o irá não tinha problema desde que não se concretizasse. E Jesus Cristo, ao invés disso, ele vai no interior do ser humano, na raiz, onde nasce todo desejo mal, todo pensamento mal, toda ganância, toda idolatria. E o interessante é que Jesus Cristo ele vai cortar essa raiz do problema, porque antes de uma pessoa executar um mal, um homicídio, ela vai ter planejado aquilo no seu coração. Primeiro vai desejar fazer um mal contra aquela pessoa, porque aquela pessoa o desagrada, ou por algum motivo, ela vai planejar no seu coração, no seu interior. Então ali vai começar o problema. Ali vai começar o mal. Então se essa pessoa ela alimenta esse desejo ruim, em algum momento ela vai estar tão cheia de ódio, de ira, que ela vai, consequentemente, talvez até fora de si, porque ela está tão cheia de ira e de raiva, cometer esse ato contra a vida do seu irmão. Então Jesus Cristo ele vai na raiz do problema. Ele vai trazer a verdadeira interpretação. Que você tem que ser puro por dentro. Que você dentro de você tem que ter um pensamento puro. Não desejar o mal contra o irmão. Não odiar o irmão. Não falar. Aqui ele usa a palavra tolo ou louco, mas pode ser idiota. Idiota no sentido depreciativo, em sentido irado. E Jesus Cristo está dizendo que essas pessoas elas estarão sujeitas ao fogo do inferno. Essa ira que brota do ser humano dentro do homem, que faz a ponto dele falar pela boca, expressar esse ódio. E aqui o que nós aprendemos é que a única pessoa prejudicada é o irado. É aquela pessoa que se ira. Nós vemos que há diversas doenças que se desencadeiam, que se desenvolvem por causa da ira. Daquela pessoa que é muito irada, a todo momento está se irando em tudo. Se uma pessoa olhou para ela está se irando. Qualquer coisinha caiu uma colher no chão, ela está se irando. Então, um cachorro latiu, ela está se irando. Então, essas pessoas, elas estão sujeitas a desenvolver diversos tipos de doença, justamente por causa desse mal que há dentro dela, dessa amargura que há dentro dela. Então, nós vemos que o único prejudicado é quem se ira. Você pode se pensar, Cláudio, você está falando isso porque você não tem alguém que está te afrontando, que está te dizendo coisas contra você, te injuriando, falando coisas que você não fez. Satanás ele tem os seus mensageiros. Não é contra. A palavra de Deus nos diz que não é contra a carne nem contra o sangue, mas é contra os principados e potestades. Então ele vai usar de situações, de pessoas, para querer te tirar ali da presença de Deus. Mas o interessante é que mesmo diante dessas situações, quando vem a pessoa para te afrontar, para te injuriar, para te xingar, para falar mal de você, nós temos ali, apesar que quando você se ira, eu já teve um momento que até minha cabeça até dói, né? Mas o Espírito Santo vem com seu sopro suave nos nossos corações. A minha graça te basta. Sinta aí o meu amor, sinta a minha presença. E aí você mesmo diante dessa situação de provocação, de ira, você consegue sentir a alegria do Espírito Santo, porque você tem a presença. E essa presença ela traz paz, ela traz calma. E aqui nós exercemos o princípio, que é o fruto do Espírito Santo da mansidão, como nós falamos que é uma das bem-aventuranças, ser manso.
Porque ser manso é, diante do confronto, diante do insulto, você permanecer com a paz no seu coração, não responder com a mesma moeda, não pagar o mal com o mal, mas apenas talvez ficar calado e deixar o Espírito Santo trabalhar em nossos corações, trazendo a paz. E também trabalhar na vida daquela pessoa que te insultou, que te xingou, que falou mal de você, que inventou coisas a respeito de você, porque tudo há uma consequência debaixo dessa terra. Vamos lá. Segundo ponto, adultério e o divórcio. É interessante que essa palavra, que Jesus Cristo, ele vai, mais uma vez, na raiz do problema, no interior. Olha o que ele diz. Ouvistes que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já cometeu adultério com ela. Se o teu olho direito te faz pecar, arranca-o e atira-o para longe de ti. É melhor perder um dos teus membros do que ter todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te faz pecar, corta e atira-la para longe de ti. É melhor perder um dos teus membros do que ter o teu todo o corpo lançado no inferno. Nós vemos que esse ensino de Jesus aqui não é literal. Não é para você ter corpo no olho, o braço. Tem um comentarista bíblico que eu achei muito engraçado. Ele falou, já pensou se esse ensino fosse realmente literal? Muitas pessoas já estão, a maioria, na verdade, falou, a humanidade toda estaria sem o olho, sem a mão. Porque nós estamos sujeitos ao pecado. Só que o que Jesus Cristo está nos ensinando aqui é uma intervenção cirúrgica nesse problema. Se o meu celular me faz pecar. Sei lá, se o Instagram me faz pecar. Tira da sua vida. Se eu ficar sozinho, sei lá, com minha namorada, que você ainda não é casado, me te faz pecar. Tira, corta esse problema, não fica só com ela. Então, existe aqui o que Jesus Cristo está nos ensinando. Mais uma vez, ir na raiz do problema. A palavra de Deus nos diz, resiste, para nós resistirmos ao diabo e ele fugirá de nós. Porque nós não somos tentados a ponto de nós não podermos suportar. Jesus Cristo, ele diz que Deus nos diz na sua palavra, que ele não permite que nós sejamos tentados, além daquilo que nós não possamos suportar. Então, a tentação vem, ela vai vir, mas eu e você devemos fazer uma intervenção cirúrgica. Quando eu saio com meus amigos, eu peco, eu volto então a beber. Não sai mais com esses seus amigos que te levam para onde não deve, para situações que você vai cair novamente, que você vai novamente se entregar a esse desejo que vai te destruir. Então aqui, esse ponto específico de um homem olhar para uma mulher e desejar ela, ele já pecou, o adultério, é um ensino muito forte, interessante e proveitoso para os nossos dias atuais. Porque o homem ele é tentado, ele é atraído pelo que vê, a mulher pelo ouvir, pelo toque. Então esse princípio que Jesus Cristo está nos ensinando é muito útil para os nossos dias atuais. Com a internet, com toda a facilidade que há, com toda a imoralidade que há. Então, é um ensino que devemos buscar constantemente a vigilância. Às vezes você está em algum lugar, olha sem até intenção, mas ali você tira o olhar. Mas existe aquelas pessoas que vão o quê? Continuar olhando, vai continuar ali tendo desejos impuros em seu coração. E isso é muito grave, porque Jesus Cristo nos diz que se você olha com essa intenção, se você continua alimentando esse desejo no seu coração, você cometeu adultério. Porque a pessoa que alimenta isso em seu coração, em algum momento, se surgir a oportunidade, ela alimentou isso no seu coração de tal maneira que ela não vai ter como resistir ao diabo. Porque aquilo ali já está no seu ser, aquilo ali já está no seu coração. Isso vale também, não apenas para os homens, mas também para as mulheres, que é no ouvir, que é no toque. Então Satanás ele é astuto, ele não vai aparecer para você com um chifrezinho, com um rabo, não. Ele vai usar os seus meios, ele vai usar situações. Esse meu amigo, esse meu colega de trabalho fala coisas para mim que meu marido não fala, que deixou de falar, aí ele me trata dessa forma. Então Satanás ele vai cegar a mulher para não ver as qualidades, o cuidado do marido, mas para ver aquilo que Satanás tem preparado para ela. E assim o homem também. Se Satanás não vai aparecer para te tentar com uma mulher feia, sem dente, não. É uma mulher realmente que aos olhos humanos vai ser atrativa. Então se você não tiver com o seu coração a convicção e a certeza de que você se separou, que você está buscando ser perfeito como Deus é perfeito, com certeza você vai se entregar a essas paixões, a esses desejos mundanos. Então nós temos, apesar, como eu falei no início do vídeo, sabemos que nós iremos alcançar a perfeição nessa terra, apenas quando nos transformaremos em corpo de glória, em um corpo incorruptível. Nós devemos buscar ser perfeitos como Ele é perfeito. Por quê? Porque existe o Espírito Santo dentro de mim e de você, que é perfeito, que é uma força motriz que nos conduz, nos induz a ser como Ele é. O divórcio, vamos lá, de maneira bem rápida. O divórcio, naquela época, ele estava alastrado de tal maneira. O divórcio, naquela época de Jesus,
tinha se tornado comum. Por quê? Existe um mandamento na lei do Senhor, lá em Deuteronômio, cara não sai, capítulo número 24, que diz que se o homem achasse em sua mulher algum defeito, alguma falta, ele poderia dar-lhe a carta de divórcio. E aí Jesus Cristo ele vem trazer esse ensino. A única exceção, única que ele vai trazer, é que, a não ser por causa da imoralidade sexual. Então o que estava acontecendo ali? Qualquer coisinha, o homem estava dando carta de divórcio para a sua esposa. Por exemplo, nos nossos dias atuais, a esposa não está cozinhando bem, a esposa não está cuidando da casa, a esposa não está cuidando do marido direito. Então ali já era motivo para divorciar. A mulher olhou feio para o marido já dá uma carta de divórcio. A diferença daquela época para os nossos dias atuais, que não está diferente, o divórcio já está de maneira já geral, é que naquela época o homem que tinha o poder, vamos dizer assim, qualquer coisinha dava a carta de divórcio. Hoje não, hoje é mulher, é homem, é todo mundo. Alguns estudos dados apontam que no início da pandemia, ali no mês de janeiro mais ou menos, de 2020, os casos de divórcio deu uma reduzida, cerca de 13%. Mas lá em maio, junho, julho, esse número aumentou para 50%. Nesse ano de 2022, 70 mil divórcios. Então nós vimos que o casamento ele já não tem mais esse peso, vamos dizer assim, dessa aliança que não é apenas com homem e mulher, de ser só uma só carne, mas diante de Deus. Então qualquer coisa não foi motivo para divórcio. E Deus que instituiu o casamento. Então não é para... Cada um tem o seu problema, um pensa de um jeito, outro pensa de outro. Um foi criado de uma maneira, outro criado de outro. Então não é tudo que vai gerar um divórcio. Temos que aprender a conviver com o defeito de cada um. Se nós não conseguimos conviver com defeitos do nosso próprio cônjuge, como poderíamos então exercer o amor de Deus por aqueles que são de fora? Não tem como. Vamos lá, vingança. Terceiro ponto. Jesus fala sobre a vingança. Aqui, a palavra de Deus, ele nos diz... Não, juramentos. Vou ler um ponto, juramentos. Aqui existe algo muito interessante. Porque Jesus Cristo ele vai dizer assim: ouvistes também que foi dito aos antigos, não jureis em falso, mas cumprirás seus juramentos ao Senhor. O que Jesus Cristo está dizendo? Ele está nos trazendo que não precisa de jurar por Deus, jurar por céu, jurar pela terra, jurar por minha própria cabeça, para eu dizer que a minha palavra é válida. O que eu observo nos nossos dias atuais? Que antigamente, eu já ouvi falar, porque quando eu já nasci já estava assim. Antigamente, se uma pessoa crente comprasse, a pessoa não tinha certeza que iria receber. Hoje não. Hoje é o contrário. Se é crente, eu nem vendo mais. Se é crente, já sabe que vai calotear. Se é para um trabalho, não vou contratar crente não, porque não cumpre com seus compromissos, chega atrasado, é descompromissado. Então o nome do cristão está difamado. Ao contrário do que Jesus Cristo nos ensina. Para honrarmos com nossa palavra. Se falou que vai pagar tal dia, pagar. Se comprou, paga. Os ímpios estão dando mais exemplo do que os próprios cristãos. Então, virou uma bagunça. Mas, eu creio ainda que existem os remanescentes, que buscam ainda cumprir a palavra da verdade. Que honrar com seus compromissos, honrar com o que Jesus Cristo está nos ensinando nesse princípio. Vou já para o último, para o vídeo não ficar muito longo. Vou pular a vingança. Vamos lá, amor aos inimigos. Jesus diz assim: amarás o teu próximo e odiarás. Ouviste que foi dito, mais uma vez ele disse, que é a interpretação da lei de Deus, pelos rabinos. Ouviste o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo? Eu, porém, vos digo: amai vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que sejais filhos de vosso Pai que está nos céus. Ele faz que o sol brilhe sobre maus e bons e faz chover sobre justos e injustos. Se amardes os que vos amam, que recompensa tereis? Não fazem os cobradores de impostos também o mesmo? E se cumprirdes somente os vossos irmãos que fazeis demais, cumprimentardes, não fazem os gentios também assim? Aqui é um princípio difícil, mas que nós devemos cumprir. Porque Deus é assim, serem perfeitos como Ele é perfeito. Ele ama todos que estão no céu. Até aqueles que os blasfemam, até aqueles que não dizem não acreditar em Deus, até aqueles que difamam seus filhos, aqueles que decidiram seguir a Cristo. Deus o ama também. Aquele que não acredita em Deus, aquele que pratica o candomblé, Deus ama todos, porque todos são seu filho. Quem não ama, muitas vezes somos nós mesmos. Que esse aí rouba, esse trafica. Assisti um filme muito interessante ontem. Não vou entrar muito em detalhes, porque nosso tempo já foi muito tempo. Mas eu recomendo o filme, A Cabana. Ele vai nos trazer esse ensino muito forte de Deus, porque Deus ama todos, ama o traficante, ama o que rouba. Deus está aberto, de braço aberto para todos. Deus quer que eles sejam avançados. Hoje no Uber, o motorista falando que estava afastado, que a graça não estava mais perto dele, porque existem os ateus, existem aqueles que odeiam a Deus, conseguem prosperar, então abençoando. Pelo que eu vi, parece que ele estava com muitas dívidas. E ali, para ele, aquilo ali, se não estava dando certo nas finanças dele, Deus o abandonou. Então nós vemos que Deus, ele ama
a todos. E Ele não te abandonou. Não é porque você está passando por um momento difícil que Deus te abandonou. Mas Ele está moldando o seu caráter. Quem sabe? O mais importante, nós temos que entender isso. O mais importante para Deus não é eu ter um carro do ano, não é eu ter uma casa, mas é o meu nome e o seu nome escrito no livro da vida. Muitos, quando conseguem um emprego melhor, quando conseguem posses materiais, até param de ir para a igreja. Param de servir a Deus. Ah, agora só vou viajar, não vou mais, quero saber mais de igreja. Então, o mais importante para Deus é a sua salvação, que são riquezas que a traça, que ladrão não vai roubar, que a ferrugem não vai corroer. São riquezas eternas, diferente das coisas perecíveis dessa terra. Que hoje aqui tem, mas amanhã pode, por exemplo, quebrar esse copo. A casa que você tem hoje, amanhã você não pode mais ter. O carro, talvez não pode ter. Então, isso são coisas perecíveis, passageiras. Mas o que mais importa para Deus é o nosso nome escrito no livro da vida. Então, às vezes, muitos Deus não permite prosperar porque talvez o abandonariam. E diante de uma prova, ele realmente consegue entender a essência do que é servir a Deus. De que não adora pelo que ele faz, mas pelo que ele é. Porque ele já fez. Ele nos amou primeiro, se entregando na cruz do Calvário por mim e por você. E eu espero que esse vídeo tenha falado, o Espírito Santo tenha falado de Deus, o Espírito Santo de Deus tenha falado ao seu coração. Que a graça, o amor de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja na minha e na sua vida. Amém.